Pertinente, meus amigos, presta atenção. NASA fotografa um objeto estranho saindo do Sol. Novamente. Nassim Haramein, físico renomado, ele trouxe a tese, essa teoria, que o Sol, na verdade, é um imenso portal. Então, naves entram e saem do Sol a todo momento. Isso não é de agora. Existem inúmeros relatos. E isso sempre é precedido por uma emissão de massa coronal. É, sempre assim. Tem essa característica. Então, a emissão de massa coronal acaba abrindo um portal aonde naves entram e saem do Sol. E o Sol também é um posto de gasolina intergaláctico. Muitas naves acabam se abastecendo, utilizando a energia do próprio Sol. Sem falar que essas naves também, várias naves, no passado próprio David Adair, eu preciso trazer essa atualização que é bastante extensa, são 45, 48 slides, aonde o David Adair, terça-feira, acho que eu vou exibir. Espero eu, terça-feira, exibir na íntegra a atualização do David Adair. Ele fala que em 2012 o nosso mundo era para ter sido destruído completamente, era para ter sido o apocalipse final. E ele mostra dados, que é o mais impressionante, porque ele é um cientista. E, de fato, isso foi evitado, foi neutralizado por entidades alienígenas, que nos salvaram em várias ocasiões diferentes do extermínio de um grande flash solar. Um misterioso objeto capturado pela NASA, o fenômeno não é novo. Em março de 2012, uma misteriosa e gigantesca esfera negra conectada ao Sol através de uma série de filamentos escuros, deu a volta ao mundo através das redes sociais. Um OVNI estava sugando a energia do Sol, é o que parece. De fato, ele estava se reabastecendo, utilizando a energia do Sol. Espetacular. Está no cantinho aqui, não sei se vocês conseguem observar. Deixa eu colocar aqui, olha só, meus amigos. Tá, isso foi em 2012, isso aqui é agora, foi recente. Espetacular. Teve uma emissão de massa coronal, né? Isso. Tempestade solar, teve uma imensa tempestade solar, e na sequência, esse OVNI gigantesco do tamanho da Terra foi visto saindo do Sol, como se fosse um portal. Como eu havia dito, o Sol é, de fato, um imenso portal. Não só o Nassim Haramein tem esta tese, essa teoria que ele apresentou formalmente, mas também a mesma opinião do denunciante Bill Tompkins, já falecido. Muito bom. Isso aqui. Aqui, meus amigos, eu não vou pular essa notícia aqui de exopolítica. Piloto relata objeto triangular de 30 pés de altura passando por aeronave. Ou seja, um TR-3B, OVNI triangular. Eles estão sendo vistos. Interessante. Antigamente, essa nave ela pode permanecer totalmente furtiva, se ela o desejar, mas, no entanto, eles estão aparecendo. E esses TR-3B, que são naves de origem humana, tecnologia reversa, então é produzida por humanos. A gente sabe pelos relatos do JP quantas e quantas vezes ele menciona os TR-3B, que são em forma de triângulo, são construídos com esse formato. Então, isto aqui, para mim, é o prelúdio da divulgação da antigravidade. Que uma gravação notável do controle de tráfego aéreo, no final do mês passado, recente, mostra o momento em que o piloto perplexo relata que um objeto triangular de 9 metros de altura passou voando por sua aeronave. O estranho incidente ocorreu no dia 20 de dezembro, durante um voo de Pittsburgh para Maryland, nos Estados Unidos. Como pode ser Pittsburgh para Maryland, pode ser ouvido no áudio acima. Então, no áudio entre o piloto e o pessoal da torre, ele realmente relata o avistamento desse TR-3B. E os seres das sombras voltam novamente. A aldeia indígena, preocupada com avistamentos de entidades sombrias e estranhos distúrbios domésticos. Então, meus amigos, o povo Iquitu do Peru está sendo molestado, só que é um caso diferente. Ali são seres humanos utilizando supertraje, como eu mostrei para vocês, tecnologia sofisticada, tecnologia de ponta do Serviço Secreto Espacial. E aqui, a gente sabe do shopping da Flórida, foram identificados seres exatamente análogos a esses seres das sombras das Índias. Presta atenção, mas na Índia, no caso.
O pânico tomou conta de uma aldeia na Índia. Prestem atenção, pois vários residentes afirmam ter sofrido estranhos distúrbios nas suas casas. E 2 testemunhas afirmam ter visto uma entidade sombria, que alguns acreditam estar por detrás do caos. O estranho caso começou logo após o início do ano novo, quando algo começou a bater em várias casas da comunidade de Kambuk Caps. O fenômeno peculiar rapidamente tomou um rumo perturbador, após um incidente na casa do morador Halinda Hassim. Abre aspas. Ouvimos um som, lembrou ela, como se algo tivesse caído ou caído fora da casa. Fecha aspas. Quando ela olhou para fora para encontrar a origem do barulho, a proprietária ficou surpresa com o que viu. Prestem atenção. De acordo com Hassim, a espreita fora de sua casa estava o que ela descreveu como uma entidade sombria. Ou seja, como um humanoide, mas uma sombra que se movia, totalmente autônoma. Rastejando pelo chão. Inicialmente pensei que fosse uma ilusão, mas meus olhos estavam me pregando peças. Fecha aspas. Disse ela depois, abre aspas. Depois, quando o vi novamente, ele olhou diretamente para mim. Então essa entidade sombria olhou diretamente nos olhos dela. Levantou-se, correu em direção à estrada principal e desapareceu. Após o encontro, enervante, afirma Hassim, sua casa foi alvo de misteriosos fantasmas, incluindo um incidente em que parecia que o ser estava tentando entrar na residência. Sua história foi repetida pela residente Maria Joit, que compartilhou um relato igualmente assustador, e isso está acontecendo nessa aldeia da Índia. Meus amigos, vamos linkar essa informação do que aconteceu bem recentemente. Aqui, figuras escuras como sombras exatamente foram vistas por várias testemunhas no caso do shopping da Flórida, onde havia ali mais de 40 viaturas da polícia foram acionadas. Mais de 40 viaturas da polícia. A testemunha lembrou-se de ter olhado para trás e visto figuras negras, escuras, que pareciam estar se movendo em sua direção. A mesma descrição. Então se trata, sim, do mesmo fenômeno. Acontecendo nos Estados Unidos, agora está sendo replicado na Índia. Quase entrando e saindo da realidade. No momento em que os tiros começaram a soar. E parece que esses seres queriam chamar a atenção. A grande mídia já começou a falar sobre fogos de artifício em oposição às testemunhas oculares que estavam lá. E aqui continua o artigo. O que você acha que aconteceu? Porque a grande mídia está sincronizando suas histórias, mas parece estar deixando de fora que helicópteros negros também estavam lá. Então, a priori, isso ocorreu por causa de uma briga entre gangues de adolescentes e depois esses seres sombrios, gigantes, roubaram a cena. Não existe qualquer foto de perto desses seres, apenas registro de um drone a mais de 200 metros de distância.